Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Imagino que sim, espero que sim e desejo que sim. E hoje as senhas do dia 3 de agosto de 2023, uma quinta-feira, tem a ver com isso, com como estão os tempos para cada um, para cada uma, para todos nós, todas nós, todas nós, porque às vezes está tudo bem, tudo tranquilo, e a gente está tomando seu chimarrão, como esse aqui que acabou de roncar, uma maravilha, mas às vezes a gente toma chimarrão até nos tempos difíceis, complicados. Isso eu vi, muita gente tomava seu chimarrão com seu cônjuge, sua cônjuge, seus filhos, sua família, seus amigos, ou até sozinho. Nos momentos alegres assim, mas também aproveitava para fazer isso nos momentos em que estava mais atribulado. E às vezes as coisas estão atribuladas, os tempos estão instáveis, misturados. Tem coisa boa acontecendo e coisa difícil ao mesmo tempo. Coisas até ruins, inclusive. E esse é o mais normal. E por isso o título que eu dou para estas senhas de hoje é: o amor e a fé têm que ser firmes, inclusive nos tempos instáveis. O amor e a fé têm que ser firmes, inclusive nos tempos instáveis. Quem é casado ou já foi casado, casada, sabe que nos relacionamentos tem tempos ótimos, maravilhosos e tem tempos bem complicados. Em todos os campos da vida. Trabalho, finanças, relações afetivas. Isso é assim, não precisa ser casado, mas os casais sabem muito bem disso. Inclusive, se diz, e até acho que tem certa lógica, que os casais têm períodos assim, né, de crises, de certo em certo tempo vem certas crises. Eu acho que isso tem sentido. E às vezes ali se tem que chorar juntos, lamentar juntos, conversar muito e às vezes chegar à conclusão, não tem saída, a gente tem que se separar. Gente adulta funciona assim. E eu digo isso porque eu conheço pessoas que, assim, são muito magoadas, não confiam mais em ninguém. E muitas vezes dão aquele aviso, não confia em ninguém. Eu acho que não é assim. Eu acho que os tempos são difíceis, inclusive eu aprendi isso muito na relação do casamento, nos dois casamentos. A primeira esposa eu me divorciei, nós nos divorciamos. E a segunda esposa, ela faleceu. E eu aprendi muito que sim, ninguém é perfeito, que a vida é difícil para cada pessoa, e é para ela individualmente.
E a gente tem que, e para a gente também, e a gente tem que estar juntos numa estabilidade, pelo menos de saber conversar, de ser estável, pelo menos nas suas convicções internas. E aí tomar chimarrão mesmo, continuar tomando chimarrão com a cabeça aberta, com os ouvidos abertos, também falando das suas dificuldades, inclusive nos tempos de dificuldade. O amor e a fé, que na vida cristã são essenciais, esses têm que permanecer firmes, inclusive nos tempos instáveis. E não, quando a coisa fica feia, dizer: agora vou jogar tudo para o alto, vou abrir mão de todas as minhas convicções anteriores, eu não amo mais ninguém, agora é cada um por si. Não. Assim não funciona a vida cristã. O amor não diz cada um por si. O amor e a fé não podem dizer isso. Porque senão abrem mão do seu essencial. O amor nunca pode ser cada um por si. Agora eu cuido de mim e os outros. Não é assim. Isso tem que ficar estável. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes três, como escreveu o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4. Ele está passando uma carraspana para o povo de Israel. Ele diz: o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada. É pouco tempo e logo desaparece. O amor de vocês ele dura pouquinho tempo. Tem gente que eu já vi gente assim, mora diz que, ai, como eu te amo. E aí, 1 minuto depois está dizendo, eu te odeio. Às vezes é uma coisinha de nada que outra pessoa fez, uma bobagemzinha, e outra já está gritando. Aquela que disse, agorinha ela disse, eu te amo. É possível isso? Aí o que você faz? Você diz para ela, olha, você foi absolutamente incoerente, tenta ajudar a outra pessoa. O segundo versículo para o dia de hoje é de 1 Coríntios, capítulo 13, eu acabei de citar, só que eu citei o versículo 13, o último versículo, e aqui nas senhas está o primeiro versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, que é chamado Hino ao Amor, ou Hino do Amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que retine no sino, o bronze, né? Ou como símbolo
que soa. Seria como o bronze que soa ou como o símbolo. Hoje em dia a gente não usa mais sininhos pequenos, até usa símbolos nas orquestras, mas o prato também é um símbolo, aquele da banda, pen, pen, que tine, mas ninguém entende, porque não só ouve barulho, tá? Se eu não falo, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se as palavras não carregam, se eu não tiver amor nas palavras, mesmo que seja a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei um som a mais por aí, nos ouvidos da pessoa, mas eu não comunico o que eu preciso. Alguma coisa útil, com sentido. O amor tem que ser criador, construtor de sentido bom, de sentido bom. Leiam esse capítulo 13 de 1 Coríntios, o hino do amor. O Renato Russo se baseou nele para fazer a música Monte Castelo. Ainda que eu fale a língua dos homens, lembra? É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade, o que é a verdade, que conhece o que é a verdade. A oração é escrita por Christian Fürchtegott Gellert. Como eu não deveria honrar este Deus e não compreender a sua bondade? Ele chamar e eu não ouvir e não seguir o caminho que ele mostra? Como eu poderia? Sua vontade está inscrita no meu coração. Sua palavra a confirma eternamente. Sua palavra, a palavra de Deus. E ela diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo, à minha próxima, como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Amar a Deus e ao próximo, a próxima. E isso tem que ser constante. O primeiro texto para o dia de hoje vem da carta de 1 Coríntios, um pouco antes do capítulo 13, capítulo 12, dos versículos 27, e ali, continuando, passando de um capítulo a outro, 12, 27 até 13, 3. Quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita com estes números de capítulos e versículos. Isso foi posto depois. O texto era emendado, praticamente emendado assim. Então, a Bíblia a gente pode escolher conforme o sentido do que está escrito, claro, escolher os versículos ultrapassando as divisões e títulos e capítulos que é na Bíblia, tá? Isso é posterior. Ajuda, mas não faz parte lá do original. E aqui, capítulo 12 fala da igreja como corpo de Cristo, de vários órgãos, de várias pessoas, mas que estão unidos num único corpo com um único espírito e objetivo, e amor.
unidos, esses membros e membras, pelo batismo deste único e neste único Espírito e Senhor. O texto: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro e membra deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, os que realizam curas, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm os dons de administração, os que falam em diversas línguas, intérpretes. Por acaso na igreja são todos apóstolos, pregadores? Ou são todos profetas? Ou todos mestres? Todos têm o dom de fazer curas, de curar? Todos falam em línguas e fazem interpretações? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, os que vocês mais são úteis, mais sabem fazer, e que a igreja precise. Posso agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Assim ele termina o capítulo 12, que fala da igreja e dos dons das várias pessoas, dos vários membros e membras. E agora ele vai começar o capítulo 13. Ele termina o 12 dizendo assim: eu posso mostrar agora um caminho mais importante ainda, sobre modo excelente. E ele começa o capítulo 13, o hino do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa e como um símbolo, um prato de banda que retine. Se não tiver amor, eu serei como um som qualquer por aí. E ainda que eu tenha o dom da profecia, que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, ainda assim, se eu não tiver amor, nada serei. É o amor que interessa. Ainda que dê aos pobres tudo o que tenho, seja aquele cara super bondoso, aparentemente bondoso, não é? Porque eu dou para os outros saber também, claro. E entregue o meu corpo para ser queimado, olha como ele é herói. Se não for por amor, se eu não tiver amor, isso de nada me valerá. O amor é que dá sentido para tudo. E por isso ele tem que ser constante. Tem que ser dia a dia. E tem que ser constante mesmo, tem que ser assim. Aconteça o que acontecer, não, do amor eu não abro mão. Mesmo que esteja muito difícil. Para mim, para os outros que me cercam, para as outras que me cercam, no casamento, no relacionamento com os filhos e filhas, ainda que esteja tudo muito difícil. O amor e a fé, esses continuam. O segundo e último texto para hoje vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade
abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, entravam no barco, balançavam, sacudiam o barco. Mas Jesus estava deitado no fundo do barco e dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então Jesus perguntou: e por que vocês estão com tanto medo, tão apavorados? Vocês têm pouca fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Então os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O amor e a fé precisam permanecer firmes, inclusive quando os tempos estão instáveis. Um grande abraço, até amanhã.